Então, vamos fazer a correção da atividade da aula que eu passei anterior, semana passada, das figuras de construção. Eu vou explicar aqui as questões para que vocês possam entender melhor. Primeira questão: qual a figura de linguagem presente na frase? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente, de Mário Quintana. Então, aí nós temos uma metáfora, tá? Aqui, olha. As mãos que dizem adeus são pássaros, tá? A metáfora tá aqui, são pássaros. Se fosse uma comparação, seria são como pássaros, certo? Metáfora é uma figura de linguagem que consiste numa comparação subjetiva. 2. Qual figura de linguagem está presente nas seguintes frases? Toda minha vida morei no país do futebol. Nunca visitei a cidade maravilhosa. Nós temos aí a expressão no país do futebol e cidade maravilhosa, que é uma perífrase. O que é isso? É quando há uma substituição de uma expressão por uma palavra que você já deduz que está se referindo a ela. Morei no país do futebol, ou seja, morei no Brasil. Está fazendo uma perífrase. Nunca visitei a cidade maravilhosa, nunca visitei o Rio de Janeiro. Indique a expressão em que não ocorre pleonasmo. Pleonasmo é quando há uma repetição de palavras sem necessidade ou então quando há necessidade para dar mais ênfase. Quando não há necessidade de repeti-las é porque é um pleonasmo vicioso. Entrar para dentro é um pleonasmo vicioso. Se você vai entrar, já é para dentro. Adiar para depois também. Você já vai adiar, não precisa de usar a palavra para depois. Liberdade escrava seria que não ocorre pleonasmo. Eu vou explicar na quarta questão o que ela é. Fatos já são reais, né? Então não há necessidade. Encarar já é de frente, certeza já é absoluta. Então a única que não é pleonasmo aí é liberdade escrava, que faz a pergunta na quarta questão. Qual é a figura de linguagem usada nessa expressão aí, da 4, da 3? É paradoxo. Por quê? Porque há uma... essas palavras, elas são diferentes no significado, certo? Então, são palavras contrárias, nos significados contrários. Liberdade é o contrário de escravo, paradoxo. Aí essa questão aqui, silepse. Identifique em que a linha ocorre silepse de gênero, de número e de pessoa. Silepse tem a ver com a concordância. A gente vai olhar as concordâncias, certo? Concordância do sujeito com o verbo, com a palavra que se refere ao sujeito. O casal comprou a passagem e viajaram sem destino. Veja que ele usou aí o casal comprou e o casal viajaram. E usou aí tanto no singular como no plural. Então é uma silepse de gênero. Porque o casal pode ser no singular ou no plural, que é mais de um. Pode concordar com a palavra o casal ou com o sentido que o casal tem mais de uma pessoa. Então, quando se refere a singular e plural, como comprou e viajaram, é número, é quantidade. Angra dos Reis é linda. Aí eu tenho uma silepse de gênero, por quê? Porque aí está subentendendo-se que que é linda, está concordando com a cidade de Angra dos Reis. Todos decidimos que era hora de mudar. Aí é uma silepse de pessoa, porque decidimos não está concordando com todos, certo? Está concordando com nós. Significa dizer que nós também, todos nós decidimos que era hora de mudar. Então, é de pessoa, nós, primeira pessoa do plural. Agora, essa outra questão, você vai dizer, essa é café com bolacha. Para dizer se é hipérbole ou eufemismo. Hipérbole é um exagero e eufemismo é suavizar uma expressão forte. Eu morri de rir com aquela história. Hipérbole por quê? Porque você vai rir, mas não vai chegar a morrer, é um exagero. Minha filha mais nova já é uma mocinha. Eufemismo para não dizer que ela já está ficando velhinha, né? É uma mocinha. Você está ficando muito cheinha. Eufemismo para dizer que a pessoa está ficando gorda. Então, suaviza uma expressão mais forte.
Ela veio voando para casa. Parece assim que ela chegou, veio rápida. Aí usa um exagero, dizer que veio voando. Ela não veio de avião para chegar voando, né? Já disse isso 1 milhão de vezes. Hipérbole também. Por quê? Por mais que você repita, não vai chegar a 1 milhão. Ele sempre foi meio desprovido de inteligência, tá? Querendo dizer que a pessoa não é uma pessoa. É burra, vamos dizer assim. Então, para não dizer que é burra, tá dizendo que é desprovido de inteligência. Eufemismo. Aqui vocês vão dizer quais são as figuras de construção. As que eu dei na aula passada. Temos anástrofe, elipse, silepse e polissíndeto. Acredito que polissíndeto eu não dei para vocês, certo? Eu elegi as mais usadas. A questão 8 vai dizer se é verdadeiro ou falso as figuras de linguagem identificadas nas frases. Meus netos respeitam meus cabelos brancos. Metonímia. Verdade. Tá dizendo aí, substituindo meus cabelos brancos para não dizer que a pessoa é velha. Então, é uma suavidade de uma expressão. Quem foi o inteligente que cometeu esses erros todos? Ironia, certo, verdadeiro. Porque ele não está chamando a pessoa de inteligente, já que cometeu esses erros todos, então está ironizando. A questão da letra C. Eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi você. Silepse. Não, não é silepse. Porque aí eu primeira pessoa, vi primeira pessoa. Não está havendo silepse, certo? Fiquei sentada ouvindo a doce música. Sinestesia, certo. Por quê? Porque sinestesia é uma figura de linguagem que consiste nos sentidos. Você vai usar um dos seus sentidos, tato, paladar, audição. No caso aí você usou a audição. Meu filho é teimoso como uma mula. Metáfora, não é, é uma comparação. Porque usou o termo da comparação, como. Questão 9, facílima, catacrese. Catacrese é um empréstimo de uma palavra para colocar em outra, porque não tem a palavra adequada para se colocar. Por exemplo, a cabeça do alfinete. Cabeça é um membro do nosso corpo, mas chama cabeça do alfinete porque não existe uma palavra. Por exemplo, cabeça de alho também chama, né? Porque não tem uma palavra para usar. Como dente de alho também é uma. Batata da perna, céu da boca, pele do tomate, braço da cadeira e assim por diante. E por último, gente, a figura de linguagem usada nessas alternativas aí. Ouvimos um enorme boom. Já não aguento mais esse tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando eu menos esperava, plim, aí ele apareceu. Então, quando a gente escreve o nome de um som para representar um som, eu uso a figura de linguagem chamada onomatopeia, certo? Que ela é a figura de linguagem usada na representação de um som. Espero que tenha contribuído, que vocês possam ter aprendido. As respostas dessa atividade tenham ajudado a vocês a compreender melhor o assunto que eu trabalhei com vocês, certo?